Beleza. Vamos lá. Bom, estava falando com a Marcela, tá? E hoje a gente conversando, a gente optou por falar de princípios de osteossíntese. É uma aula que eu já tinha preparado, dividi até com o Kiko, essa aula há 2 anos atrás. E eu acho que é uma aula muito bacana, principalmente para quem está indo mais para o centro cirúrgico, para os garotos que estão começando agora, para poder entender a parte básica, né? Princípios de osteossíntese é um assunto muito extenso, é um assunto longo, então qualquer dúvida vocês podem falar, mas eu tirei mais por falar a respeito dos tipos de estabilidade e como a gente pode fazer para alcançar esses princípios, né? Então vamos lá. Peguei aqui essa aula que eu já tinha pronta, né, para a gente falar de princípios de osteossíntese. Primeiro, para a gente saber de princípios de osteossíntese, a gente tem que saber o que é uma fratura, né? A fratura é o resultado de uma sobrecarga única ou repetitiva, né, que vai gerar lesão de partes moles e, com isso, gerando uma perda da continuidade óssea. Então, a gente sempre tem que lembrar que na fratura a gente não tem só a perda da continuidade óssea, a gente vai ter uma lesão de partes moles aí em cima, né? Outra coisa, a respeito de princípio de osteossíntese, a gente tem que sempre pensar no tipo de consolidação que a gente quer chegar, né? Se a gente quer uma consolidação direta ou uma consolidação indireta, né? Na consolidação direta, a gente vai ter um processo biológico de remodelação óssea, né? E por isso a gente sempre vai pensar num tipo de estabilidade absoluta, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Ou a gente vai ter uma consolidação indireta, né? Que é similar ao desenvolvimento ósseo embriológico, que gera uma formação óssea intermembranosa endocondral, né? E geralmente a gente vai ter calo ósseo, principalmente nas fraturas diafisárias, né? É o que a gente vai esperar desse tipo de fratura, correto? E na consolidação indireta, então, a gente vai ter um outro tipo de estabilidade, que é a estabilidade relativa. Caiu? Oi, vocês estão me vendo ou não? Tá, moço? A gente Acho é que porque só ver parou a aqui. apresentação mesmo. Você Ficou tá vendo a aparecendo da apresentação? seleção. Tá. Tá, porque ele fechou a Algo, tá apresentação. vendo? Você Ah, tá. pulou, agora, você pulou o 4. Isso, ótimo. Isso, agora foi. Estão vendo? Já vimos Tá bom. o 3, agora você ia para o 4. Vocês viram o 3 aqui já, né? Já. Isso, você tá Ah, tá. Eu achei que tivesse parado. Bom, então continuando, né? A gente falou aqui da consolidação direta e indireta, né? E aí, para a gente começar a pensar em princípios de osteossíntese, a gente tem que pensar na teoria de tensão de Perrin, né? O que é essa teoria de Perrin? É a teoria de Strain, né? Que a mesma força de deformação produz mais tensão no local da fratura simples do que no local da fratura multifragmentar, né? Então é o seguinte, a gente, num traço de fratura simples, a gente vai ter um strain alto e na fratura cominutiva a gente vai ter um strain baixo. O que é isso? O que a gente quer dizer com isso? A gente pode pensar que numa fratura simples, a gente vai ter menos células ali dentro, né? E com isso a gente vai ter uma força, uma sobrecarga muito maior, né? Então a gente vai ter que anular essa força na hora de fazer uma osteossíntese. Por quê? Porque se a gente não anular, a gente vai ter uma falha, né? Porque a gente tem bastante força ali. A gente tem a sobrecarga em cima de uma única, de poucas células.
Já numa fratura comunitiva, a gente tem um strain baixo. O que é o strain baixo? É pouca força em cima dessas células, né? Pensa que a gente tem muitas lesões e muitos pedaços ali. Então, a gente vai ter várias células e uma força agindo em cada uma delas. Então, a gente tem essa força dividida, espalhada. Então, a gente vai ter que ter, geralmente, uma área de trabalho maior, a gente vai ter que ter um implante mais flexível, a fim de neutralizar essas forças e não falhar o nosso material, né? Em relação aos métodos de estabilidade, a gente sempre fala de estabilidade absoluta e relativa, né? Então, é importante a gente separar essas duas estabilidades, né? Igual eu falei, num traço simples, a gente vai usar uma estabilidade absoluta, né? Por causa do strain, que é alto, e na estabilidade, e na cominuta, a gente vai usar uma estabilidade relativa, por causa do strain baixo. Na estabilidade absoluta, é importante a gente sempre conseguir uma redução anatômica, a gente ter compressão interfragmentária, gerando atrito ou fricção, a gente usar um implante rígido, a fim de que não tenha nenhum movimento e de que não forme calo ósseo, né? E sempre uma consolidação primária. Já na estabilidade relativa, a gente tem que ter uma redução funcional, ela não precisa ser anatômica, tá? Ela não precisa ter compressão interfragmentária, um implante flexível, permitindo movimento e formação de calo ósseo, gerando assim uma consolidação secundária. Para a gente chegar na estabilidade absoluta, a gente tem algumas técnicas e alguns meios que a gente pode usar para chegar, né? A gente pode usar o parafuso de tração, a gente pode usar parafuso de tração mais placa de neutralização, placa de compressão axial, placa de compressão com parafuso de tração, placa de suporte ou a banda de extensão. E aí eu vou falar rapidinho cada uma delas para a gente poder entender. Um parafuso de tração, como que a gente vai fazer? Isso usando uma caixa, o exemplo de uma caixa de grandes fragmentos, a gente vai usar primeiro uma broca 4,5 para brocar a primeira cortical, né? Usando sempre o protetor de partes moles para proteger as partes moles, e depois a gente usa uma broca 3,2 para brocar a segunda cortical. A gente vai escariar, né, para poder sentar a cabeça do parafuso no osso, a gente vai medir, marchear e aí inserir o parafuso, né? Lembrando que a pega é sempre na cortical trans, a cortical cis, ela não, você não vai ter pega, né? Pode ver que o parafuso escorrega, né? Quando a gente faz o túnel liso, e vai ser sempre perpendicular ao plano de fratura, né? E escariar para poder encaixar o parafuso e, se possível, usar 2 parafusos de tração, né? Aqui eu tenho um esqueminha mostrando para vocês como a gente faz, né? Entrando aqui sempre 90 graus, né? Perpendicular ao plano de fratura para poder gerar essa compressão, essa fricção do traço simples, né? E fazer o túnel liso e escariar. Quando o parafuso chega na cortical trans, que ele dá esse aperto, né? Você vai ver que ele vai gerar essa compressão. Aqui mostrando a possível angulação que a gente pode ter, tá? Mas sempre procurar entrar perpendicular ao traço de fratura com seu parafuso de tração. Depois que você tem seu parafuso de tração instalado, muitas vezes a gente já fica bem mais tranquilo em relação à evolução do planejamento cirúrgico, né? Porque você já vai ter ali uma redução bem mais estável, né? Porque ele já vai estar gerando aí essa compressão dos fragmentos, então você já fica mais tranquilo quanto à redução. A gente pode usar também a placa de compressão axial, tá? Como que a gente faz para usar essa placa de compressão axial? A gente vai moldar a placa, tá? De acordo com o osso que a gente vai estar aplicando essa placa. A gente vai pré-tensionar a placa, você dobra ela e deixa apenas o espaço de um fio de Kirchner no centro dessa placa para passar ela embaixo da placa, entre ela e o osso.
Isso é pré-tensionar a placa. É uma leve tensãozinha para que esse implante possa unir ali as duas partes e a gente ter esse contato ósseo maior. Então, a gente posiciona a placa, né? A gente coloca primeiro um parafuso neutro, depois um parafuso excêntrico do lado oposto, tá? Quando a gente coloca o parafuso excêntrico do lado oposto, a gente vai apertando ele e afrouxando um pouco o parafuso neutro. E nisso a gente coloca um outro parafuso excêntrico, tá? E vamos apertando. Conforme a gente vai apertando esses parafusos, a gente vai gerar uma compressão do foco de fratura, tá? E aí a gente consegue uma estabilidade absoluta. É, os meninos mais novos que entraram comigo já para fazer esse tipo de síntese, o César, o Sarmento, eu já mostrei para os garotos, eu sempre gosto de mostrar aqui nesse exemplo, quando a gente está fazendo a instalação do parafuso excêntrico, que ele gera essa compressão, sempre faço questão de mostrar isso para os meninos, porque funciona, né? E tem que gerar compressão axial, porque senão o implante pode falhar. Outro tipo de estabilidade absoluta para a gente conseguir ela é usando parafuso de tração associado a uma placa de neutralização, tá? Então, a gente faz o posicionamento do parafuso de tração, igual eu expliquei antes, né? E colocamos uma placa com parafusos neutros para poder evitar forças cisalhantes, evitar forças rotacionais e para poder não ter um encurvamento da fratura, né? Então, a gente passa o parafuso de tração, depois a gente coloca a placa de neutralização, né? E sempre a gente vai colocando os parafusos mais próximos ao foco da fratura, pensando que é uma estabilidade absoluta. Então, a gente tem que ter uma área de trabalho curta, né? Colocando sempre ali próximos ao foco de fratura. Outro tipo é a placa de compressão axial, com parafuso de tração, né? Então, assim, muita gente pode até olhar e falar assim, nossa, tem uma asa de borboleta, então não dá para ficar anatômico, ou não dá para chegar numa estabilidade absoluta. Dá sim. A gente pode usar uma placa de compressão axial com parafuso neutro e um parafuso excêntrico, né? Colocando o parafuso neutro do lado do ângulo obtuso para evitar o cisalhamento quando a gente passar o parafuso excêntrico, né? Colocar o parafuso de tração na asa de borboleta, a gente pode colocar ali 2 parafusos de tração, pegando cada um um ângulo dessa asa, né, gerando uma redução anatômica. E depois a gente instala os demais parafusos neutros. Então, nesse caso aqui, a gente não coloca esse parafuso de tração antes, né? A gente coloca o parafuso de tração depois. A gente também pode usar uma placa de suporte, né? Geralmente aí para evitar fraturas articulares, evitar forças cisalhantes, rotacionais e distanciamento dos fragmentos, né? E para usar essa placa de suporte, a gente vai posicionar a placa, a gente vai prefixar usando um parafuso cortical no vértice da fratura e um parafuso distal ao foco para evitar a rotação dessa placa, para que ela não bandere, né, como a gente fala. E depois a gente coloca 2 parafusos de tração para poder fechar o foco de fratura, né? Aqui o suporte, né, a placa de suporte, que a gente usa muito aí em platô, né? A gente coloca primeiro o cortical, que é esse aí que está verdinho, né? A gente depois instala o mais distal para não rodar. E então a gente coloca, já com a fratura reduzida, né, esses 2 parafusos de tração. Então, é muito importante a gente sempre posicionar esses parafusos depois que a gente tiver uma redução aceitável. Nunca posicione o seu material antes de você conseguir uma redução boa. O material não vai te gerar uma redução. Então, você tem que reduzir e depois instalar o material, senão não adianta. Outra opção para gente chegar na estabilidade absoluta é a banda de tensão, né? A banda de tensão, ela vai absorver a tensão, vai gerar compressão e geralmente ela é mais usada em olecranon e patela, mas também pode ser usada numa clavícula para poder fechar uma LAC, ela pode ser usada
num tornozelo, às vezes num alelo medial, que a gente não consiga inserir dois parafusos, que tem um fragmento muito pequeno e que pode estourar, né? Então, a gente tem várias opções para a gente usar essa banda de tensão. A banda de tensão, ela vai agir transformando a tensão em compressão. Por isso, ela chama banda de tensão. Como que a gente vai instalar essa banda de tensão? A gente faz um furo transverso na cortical, ao lado da tensão com a broca. A gente passa dois fios 1,6 paralelos na cortical posterior em direção à cortical anterior. A gente avança esses fios até a cortical e depois a gente retorna cerca de 1 centímetro, é o que diz na literatura. Mas impossível você saber que vai retornar 1 centímetro. Então só retorna um pouco para esse fio não incomodar, às vezes para no alegre para ele não ficar articular, né? A gente faz então a borboleta, né, dos dois lados e a gente vai apertando, né? A gente faz a borboleta, faz um 8 e a gente vai apertando as duas borboletas ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai rodando elas. Importante saber até quando eu giro essa borboleta. A literatura fala que é para girar até 1/4 de volta antes de romper ou até 1/4 de volta antes de romper, né? E outra dica que eles dão para saber quando você vai romper é quando começa a mudar de cor. Isso é muito bonito na teoria, muito legal, mas na hora que você está operando, às vezes, pô, como é que eu vou saber? 1/4 de volta antes de estourar? Como que eu sei? Quando estourou, né? Quando deu ruim. Mas se você olhar, realmente ele começa a mudar de cor. Mas realmente é muito difícil de ver isso. Então você aperta até você ver que ele está rígido, que ele está firme, né? Só tendo cuidado para não estourar, porque esse fio arrebenta. Então a gente faz o gancho, né? E martela o fio para poder esse fio não ficar incomodando. A gente encravilha ele no osso, né? Aqui, um exemplo de como a banda de tensão vai funcionar, né? Ela vai gerar essa tensão em compressão, né? É importante a gente saber que para uma banda de tensão funcionar, esse cotovelo, por exemplo, esse olecrano, ele não pode ficar parado, né? Ele não pode ficar imobilizado porque ele transforma tensão em compressão, né? Então a gente tem que ter o movimento para ele gerar essa compressão. Então nada de mobilização com uma banda de tensão, por exemplo, curativo e instruir o paciente a mobilizar o membro, a mexer, né, o membro. Aqui estão alguns exemplos, né, de uma patela, um ombro, um tornozelo, de como a gente faz. O que eu expliquei para vocês. A gente avança com os dois fios, retorna um pouquinho até eles não ficarem aí muito proeminentes, né? A gente faz o 8 e as borboletas, e aí a gente vai apertando essas borboletas a fim de gerar essa compressão. Estabilidade relativa, né? Saindo agora da absoluta, falando da relativa, a gente tem que saber os métodos que a gente vai usar, né? A gente sempre tem aí alguns métodos, que é a haste intramedular, né? O tutor extramedular, que é a placa em ponte, ou fixador externo, né? Então a gente consegue estabilidade relativa através desses três princípios. A haste intramedular, para a gente aplicar a haste, a gente tem que definir o ponto de entrada, fazer a fresagem que vai aumentar a área de contato entre o implante e o osso, fazer um bloqueio estático para prevenir encurtamento e controlar a rotação do membro, né? E, se necessário, aplicar um parafuso de Pohler, que vai ajudar no alinhamento, na estabilização e manipulação do foco, né? E nos princípios, geralmente é padrão ouro, né? Em diafisários de ossos longos. Se você pegar as aulas da hoje em dia, a aula preconiza como padrão ouro para tratamento de fraturas diafisárias de fêmur e de tíbia, né? Mas é sempre levar em consideração cada doente, sempre levar em consideração cada tipo de fratura, estudar, fazer um estudo prévio, né? Por exemplo, se você pegar um paciente jovem, coloque 20 anos de idade, uma fratura diafisária, que é aquele traço lindo para você escorregar a haste, que tá, você fala assim, nossa, vou brilhar, vai dar certo, traço tá certinho, tá alinhado, tá reduzido, é só escorregar a haste. Você pega um paciente desse e o paciente tem um canal medular muito fino. Não adianta você querer empurrar uma haste que não vai, né? Então, assim, você tem que saber
quando você vai colocar a haste, né? Ela tem que ser bem indicada. Então, apesar de ser padrão ouro da O, né, e a gente gostar de usar haste, você tem que saber quando usar, né? Às vezes você tem uma suspeita de um foco de infecção, cancela. Você colocar uma haste, aí essa haste infeccionar, você gerou uma osteomielite para o paciente, você condenou o paciente, você jogou a infecção lá para dentro do canal medular, né? E aí você casou com o paciente, é um problema sem fim, né? A haste, se tiver tudo certo, ela vai gerar uma menor taxa de infecção, né? Vai gerar um menor estresse têncil e uma grande vantagem é que ela te permite carga precoce, né? Então, você pode estimular esse paciente a pisar precocemente e aí a gente vai estimular a formação desse calo ósseo, que é o que a gente quer que seja gerado numa estabilidade relativa. Aqui, os tipos de um tipo de haste intramedular, né, aplicada no fêmur, né, explicando o uso do parafuso de Pöhler, né? Você colocando um parafuso de Pöhler, você facilita a sua redução, né? Você facilita na hora de escorregar a haste, com que este membro não fique rodado, que não fique desviado. Então, para isso, geralmente a gente usa esses parafusos de Pöhler, pregando ele fora da haste, né? Passando ele pela cortical, né? E depois a gente escorrega. Outro tipo de estabilidade, uma outra forma de a gente conseguir estabilidade relativa é usando a placa em ponte, né? Para a gente usar a placa em ponte, a gente reduz a fratura antes da aplicação, a gente gera um alinhamento rotacional e a correção angular e ganha o comprimento. E então, a gente vai e aplica a placa em ponte, né? Gerando um mecanismo de distração e uma manipulação indireta. Lembrando que com a placa em ponte, a redução ela não é anatômica, a redução ela é funcional. Então, a gente gera essa redução, que não precisa estar perfeita, porque ali no meio a gente quer que esse implante, que é um implante flexível, com uma área de trabalho longa, comprida, que isso gere, é, que esse implante seja flexível e gere a formação de calo ósseo, né? A gente quer muito calo, né? Então, se você coloca um implante flexível e curto, esse calo ósseo vai quebrar a placa, a síntese vai falhar. Então, a gente quer um implante longo, tá? Para fim de uma redução funcional, um implante flexível para poder gerar calo ósseo, né? Então, aqui um exemplo, né, de quanto maior a sua área de trabalho, maior a sua formação de calo ósseo, né? Se a gente está falando de uma fratura cominuta, a gente quer bastante formação de calo ósseo, então, quanto maior a comunição, maior deve ser a sua área de trabalho, né? Aqui o que eu falei a respeito de ser flexível, né, o nosso sistema, né, o nosso implante. Então, se você coloca, olhando aqui nessa segunda imagem, se você coloca os dois parafusos próximos ao foco de fratura cominuta, olha o que que acontece. Se você tem um implante rígido, né, ele vai quebrar se for se for uma fratura cominuta. Agora, olha na última imagem. Você vai ter um implante flexível, né, que vai sustentar essa formação de calo ósseo, esse burocotoma que a gente quer que seja formado ali no meio, né? Outra forma da gente chegar à estabilidade relativa é por meio do fixador externo, né? Então, a gente vai usar o fixador externo para controle de danos, para correção de deformidades ou transporte e alongamento. Né? Para a gente usá-lo, a gente vai reduzir a fratura antes da fixação, a gente vai corrigir a deformidade angular e a força rotacional, né? A gente vai ganhar o comprimento e fazer uma redução funcional. Então, assim, é comum a gente ver, principalmente na emergência hoje, muita gente quer subir, eu vou colocar um fixador externo. E entra, a gente conhecendo os corredores de segurança, só quer pregar o fixador externo e acabou. E não é isso, né? A gente tem que saber que geralmente uma fratura exposta, que a gente vai colocar um fixador externo, por exemplo, a gente tem que fazer esse controle de danos
porque ele vai ficar um tempo com esse fixador externo até a ferida secar, até a gente curar essa infecção e a gente poder, às vezes, converter isso aí, né? Então, sempre tentar reduzir, né? Não só pregar o fixador e montar. Montar é legal, mas sempre reduzir a fratura antes da fixação. Isso vai melhorar para o cirurgião que for fazer a, a síntese definitiva. Isso vai ser muito melhor para o paciente, né? A gente não sabe aí, muitas vezes, quanto tempo o paciente vai ficar com esse fixador, ou às vezes tem uma lesão de partes moles extensa, que vai ficar aí 3 semanas até curar. Então, assim, sempre tentar reduzir e depois aplicar o fixador. Aqui alguns tipos de fixadores, né? Então, com uma barra, com 2 barras, né? Um biplanar, sempre tentando agregar o maior número de estabilidade que a gente puder, né? Lógico, um biplanar vai ser sempre mais estável do que um uniplanar, com uma barra só, por exemplo. Então, sempre tentar agregar, né? Aqui está uma foto do professor, né? O nosso mestre, um fixador, que todo mundo tem a oportunidade de acompanhar. E é o que eu falo, né? Com ele, em relação ao fixador externo, só não aprende quem não quer, porque realmente sabe tudo, né? Domina tudo de fixação externa. Então é isso. Sempre a gente pensar, né? Em resumo da aula, sempre a gente pensar, primeira coisa, qual o tipo de consolidação que eu quero? Aonde eu quero chegar com essa consolidação? Eu quero uma consolidação primária, eu quero uma consolidação secundária. Segunda coisa, qual o tipo de estabilidade que eu desejo? Eu quero uma estabilidade relativa, eu quero uma estabilidade absoluta. Então, tem que pensar isso antes de você entrar para a cirurgia. E aí, depois de você ter escolhido se você quer uma consolidação primária ou secundária e qual tipo de estabilidade você quer, você vai partir para o seu tutor. Se você quer um tutor intramedular, se você quer um tutor interno, se você quer um tutor externo. Então, fazer esse planejamento cirúrgico, sabe? Esquecer com aquela ideia de que, vi ali uma fratura, vou entrar e vou colocar uma haste, vou entrar e vou colocar uma placa. Não. Estuda o caso antes, dá uma olhada, vê o tipo de consolidação, o tipo de estabilidade, analisa as condições de pele do doente, analisa o paciente, para então você escolher o melhor implante e ver como que você vai colocar. Tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar. O tema é muito longo. Se tiver perguntas, podem falar. E se tiver alguma coisa para acrescentar, que tem muita coisa também, estamos à disposição. É isso. Turma boa, hein? Vamos lá, Marcelo.